Olá, boa noite. Está começando mais um Papo de Patrulheiro aqui no canal Agência da Notícia e na TV Centro-Norte, filiado ao SBT. Você pode acompanhar pelo canal 21. E hoje temos dois guerreiros aqui, né? Já trouxemos policiais militares, policiais civis, perito criminal da Politec, né? Então as instituições estão sendo bem representadas. E hoje o Corpo de Bombeiro vai ser a nossa pauta aqui, né? Tenho ele, o Tenente Gomes, comandante aqui do Núcleo de Confresa. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, boa noite a todos os telespectadores. Estamos aqui, né, para falar um pouco de cada assunto aí da programação. Bacana. E temos aqui um jogador de futebol que é bombeiro também, né? O cara é fera, hein? Sublaécio, seja bem-vindo, prazer conhecê-lo. Obrigado, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Estamos aí também, de acordo com o nosso comandante, para tratar dos mais diversos assuntos. Isso aí. Lembrando, né, que o podcast aqui, o Papo de Patrulheiro, além de trazer informação, a gente também traz um pouquinho de descontração, né? Contar um pouquinho da vida de cada um, né? Das histórias, né? Dos fatos que envolvem a profissão. O que é bacana, né? Trazer esse conhecimento de uma forma mais tranquila, né? Sem muita pressão. A população que gosta, né? Dos assuntos policiais, né? Dos assuntos que envolvem as instituições de segurança no modo geral. E o Corpo de Bombeiro tem essa função importantíssima, né? Que é salvar vidas, que é combater, que é... Nossa, cara, é tanta coisa atribuída a essa instituição. Eu gostaria que o senhor, primeiro, falasse um pouquinho quem é o Tenente Gomes, né? Como que surgiu essa vontade de ser tenente do Corpo de Bombeiros, se surgiu, se foi por acaso, porque o que a gente vê os policiais militares contando que a maioria entra por acaso. Senhor, foi premeditado? Não, comigo também não foi diferente. Realmente foi por acaso também, né? Eu sou nascido aqui em Porto Alegre do Norte, município vizinho nosso aqui, né? Fiz questão de estar servindo em Confresa logo que eu pude vir para cá. Então eu me tornei bombeiro, foi digamos, por acaso também. Eu fazia faculdade de engenharia elétrica na UFMT em Cuiabá. E de uma reprovação, Leandro, que eu tive, eu acabei dando uma desanimada do curso, mas não desisti, né? E aí um colega meu lá, que também havia reprovado, falou, cara, bora fazer um concurso para bombeiro. Então foi através desse convite que eu iniciei basicamente a carreira aí. Isso lá em 2015, foi 2014, na verdade, 2014, né? Saiu o edital, eu prestei o concurso, né? Eram, na época, 5 vagas. Da qual, o estado todo? Do estado inteiro, Caramba, inteligente, homem. Eu consegui, então, né, essa aprovação, fui fazer o CFO. E lembrando que o senhor é aqui de Porto Alegre do Norte, né? Isso, sou aqui do município vizinho, né, Porto Alegre do Norte, cidadezinha bacana, da qual eu amo muito, tive o prazer, né, de morar boa parte da minha vida ali. Infância passou ali? Você foi embora com quantos anos de Porto Alegre? Fui embora em torno de uns 12 a 13 anos, eu fui embora dali. Foi molecão já, então. Sublaécio. O cara também tem uma história bacana com a região, apesar de ser goiano, né? Morou em Porto Alegre do Norte, passou boa parte da infância, adolescência ali, e depois caçou outro canto. De acordo aí como tenente também, eu também entrei por acaso no bombeiro, né? Na época, 98. Faz uns dias, né? 98. Bem aí, eu estava jogando futebol na época profissional no time do Barra do Garça. Foi meu último time que eu joguei, penúltimo time que eu joguei profissional, né? A gente tava até falando sobre isso agora, né? Sobre futebol. A gente vai falar depois aí, tem coisa bacana sobre essa história. E aí, o meu irmão, ele era sempre assim, o meu irmão chama Paulo, né? Mora em Goiás hoje, farmacêutico. Aliás, minha família toda mora em Goiás, né? Só eu que tô morando aqui no Mato Grosso agora. E aí ele falou pra mim, você não presta concurso pro Corpo de Bombeiros e tal? Eu nunca tinha nem pensado nisso, né? Nem prestar concurso, muito menos para Corpo de Bombeiro. Só queria ser jogador. Era o que passava na minha cabeça, né? Era o que eu estava ainda batalhando, estava novo, tentando ainda, né? Mas aí, por acaso, realmente eu fiz a inscrição, foi coisa, assim, 2 meses antes do concurso, né? E, lógico, papirei um pouquinho, estudei um pouco e fiz o concurso, acho que era para estar aqui mesmo, né? E eram 15 vagas, eu fiquei dentro das 15 vagas e aqui estamos nós. Também. O senhor entrou como soldado? Sim, entrei como soldado na corporação, né? E fui graduando aí de acordo com o passar do tempo. A carreira militar do Corpo de Bombeiros é parecida ou é idêntica da Polícia Militar? É bem idêntica mesmo, a mesma hierarquia, né? A mesma forma de ingresso.
Mesmo, basicamente, muita coisa é semelhante, né? O que muda mesmo é a atividade fim, mas no geral a gente possui bastante semelhança, até porque o Corpo de Bombeiros, ele saiu de dentro da Polícia Militar, né? Nós éramos Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. Então, a partir de 94 para cá, desmembrou a corporação, então a gente agora é uma instituição separada. Mas aqui em Mato Grosso foi em 94? Exatamente, aqui em Mato Grosso, de 94 para cá, houve essa separação, essa divisão. Bacana. E o plano de carreira é o mesmo? Mesmo plano de carreira, né? Mesmas regras. Né? O tenente tá ganhando bem, hein? Olha, não é pra reclamar, não. Estão ganhando bem, mas o sub também tá ganhando bem. O sub também tá muito pra trás, tá não. Tá todo mundo bem, né? Graças a Deus. Dá uma especulada na questão de salário, porque quanto que é inicial o salário de um tenente do Corpo de Bombeiros? Olha, eu no caso já tô esse é meu último ano como tenente, né? Mas um tenente, quando ele ingressa, deve estar em torno de uns 15 mil, suponho. Quanto que tá um subtenente, Lécio? Subtenente bruto tá 15, comandante. Olha aí! Então o tenente é um pouquinho a mais do que o sub, ele deve estar em torno de 16 mil. É bem mais. Olha aí, então isso já serve também pra gente incentivar a nossa garotada, nossos jovens aí, que é bacana, além de ser uma profissão muito importante para a comunidade, para a sociedade, né, a remuneração também é muito boa. O Mato Grosso me paga um dos melhores salários aos seus policiais, né, aos seus bombeiros. E eu fiquei surpreso, o Paulo Giovanni da Politec teve aqui, perito criminal, quando ele me falou o salário inicial de um perito criminal, eu fiquei até assustado. Isso. 17 mil reais inicial. É isso aí. Sim. Excelente. Eu falei, cara, não tem como não. Eu falei, sério? Tem que dar um parabéns para esse pessoal, né? Pois é, então assim, essas profissões, tanto na área da segurança, né, principalmente voltada às instituições de segurança do estado de Mato Grosso, elas são bem remuneradas. São. Devido também ao nível de responsabilidade que tem, né? Graças... para você ter uma ideia, o Laércio aqui, né, já está na última graduação da carreira dele. Então não entrou hoje, né, na instituição. Não é de graça. Não é de graça. Tem toda uma preparação, né, todo um trabalho por trás aí, um conhecimento técnico que ele vem adquirindo com a experiência, né, com a quantidade de tempo de serviço que ele tem. Então isso tudo acumulado, né, se traduz em um subtenente. Então não é chegar e achar que já vai iniciar a carreira com esse padrão de salário, né? Isso daí já é o final da carreira. A questão queria saber uma coisa. Dentro da instituição Bombeiros, tem especializações, cursos? Como é que faz? Porque a gente tem dentro da Polícia Militar, né? Força Tática e tal. Tem alguma equipe especializada? Tem as especializadas? Tem sim. Eu não gostaria de ser injusto, né? Porque são várias especializações que a gente possui dentro da instituição, mas eu vou citar algumas que são, eu diria assim, as nossas principais, né? Nós temos o mergulho autônomo, né? Mergulhador, é uma das especializações que são boas, assim, são difíceis, né, de fazer. Temos o incêndios florestais, um especialista em incêndio florestal, é um curso bastante extenso também, complexo. Salvamento em altura é outra especialização muito boa. Caramba, tem bastante. Salvamento terrestre, salvamento veicular, né? Um curso específico só para também. Salvamento aquático. Bastante. Então, são várias mesmo. Aí, então, assim, a gente começa a falar e às vezes a gente pode até ser injusto com algum, o tenente esqueceu da minha especialização, mas são muitas mesmo. E cada um dentro da sua especificidade, né? Mas são todos muito interessantes. E importantes, né? E importantes. O carro forte aí do bombeiro, né, o tenente no setor, que é o atendimento pré-hospitalar, né? Que é os cursos socorristas. De resgate, né? Resgate, isso aí realmente está no top dos nossos atendimentos hoje, né? E hoje em Confresa é uma das principais funções do Corpo de Bombeiros, né? Exato. Socorrer feridos. Exato. Então é uma atribuição, né, da instituição. Bem lembrado, viu, Lécio? Muito obrigado aqui, né? Sim, não podemos ser injustos com esse pessoal. Sou socorrista, né? Eu tinha que lembrar meu curso, né? Não é possível que não, né? Não podemos ser injustos, né? Então é como eu disse, né? A gente acaba sendo injusto mesmo sem querer, né? Deixar de abordar uma especialização ou outra aí. Até porque tem uma competição saudável entre os especialistas, né? Ah, isso é normal. Uns falam, você é da equipe do
Também fala lá o pessoal do Florestal. Que segundo eles, alguns cursos são mais tranquilos, são mais light, outros são mais ralados. Fica naquela, meu curso foi mais ralado que o seu. Isso é normal, em todo lugar. É saudável, né? Mas é saudável porque é uma competição interessante, né? Que se tenha mesmo, que é importante a gente se especializar. Quem ganha é a população que vai ter profissionais capacitados, né? Vamos falar de Corpo de Bombeiros. Como funciona a instituição? Olha, Leandro, hoje a instituição... A base. Ela trabalha desde o serviço operacional e temos a área meio, que seria a parte mais interna, administrativa, fiscalizações, né? Essa parte mais interna. E a parte operacional, a gente trabalha junto com essas áreas de especialização. Por exemplo, combate a incêndio, resgate de vítimas presas nas ferragens, retirada de vítimas de um poço, de um buraco, né? Atendimento a ocorrências com animais também, né? Resgate de animais, produtos perigosos, né? Vazamento de algum produto perigoso. Enfim, é muito amplo, né? A área de atuação nossa. Só mandar um abraço pro meu amigo aqui, José Campos, tá saudando Vossas Senhorias. Ele que tem um irmão que é sargento lá em Barra do Garças, que também é o José Campos também, né? Exatamente. Então, inclusive está nos assistindo também. Inclusive ele é especialista, né? Em cachorro. Sim, nosso cachorreiro. Então... Você falando em cachorro, tem um amigo meu, policial militar, que a gente pesou, né? Ele fez esse curso aí pro canil, né? Sim. E a gente brincava, né? Que ele fez esse curso só para cuidar do cachorro do coronel e ainda deixou o cachorro morrer. Depois disso ele foi transferido. Não sei se teve alguma coisa, mas não vou falar o nome dele. Será que teve alguma relação? Eu acho que pode ter sido, né? O cachorro era muito especial pro comandante, né? Falando sobre incêndios, a gente falar que ano passado a gente teve uma situação que o Brasil viveu um pouco atípica, né? É normal o fogo, né, as queimadas, né, serem intensas, principalmente no estado de Mato Grosso, mas ano passado parece que extrapolou, né? Confresa mesmo viveu um drama, um apuro. Foi, geralmente quando tem um volume de vegetação mais acumulada, né, e aí combina com o clima, com a estiagem, tudo isso associado, ele tende a ter uma quantidade maior de focos de calor, né? Por si, aquele volume de vegetação que não queimou, se passa alguns anos com, digamos assim, menos índice de foco de calor, com menos queimadas, aquele ano que está muito seco e que vem queimando, aí ele queima com mais intensidade, né? Aquele volume de vegetação. E ano passado tivemos bastante foco de calor, né? Na região, na verdade no estado inteiro como um todo. E então foi bem difícil assim, né? Para combate. E falando em combate, a gente viu que o Corpo de Bombeiros de Confresa, além do trabalho árduo, né, que teve, enfrentou situações de todos os tipos, né? Incêndio urbano, incêndios de grandes proporções aqui na nossa região. Tivemos um aqui na luta que assustou todos os moradores, né? Porque foi um incêndio que realmente trouxe um perigo até a cidade. E lá estavam os homens do Corpo de Bombeiro para combater e impedir que essas chamas avançassem até a cidade. Exatamente. Esses incêndios aqui nas proximidades é que trouxeram mais o volume da fumaça para dentro da cidade, que acabou prejudicando desde as aulas, né? Não sei se você se recorda, sim, mas tivemos que deixar alguns dias sem aula. Então, assim, muitos idosos também passando por dificuldade por conta do ar. Estava totalmente... umidade muito baixa, né? Umidade baixa e a fumaça muito densa dentro da cidade, né? Tomando as nossas residências, né? Todo mundo sofreu com isso. E assim, a propriedade ali que você citou, ela basicamente queimou inteira, né, cara? Então foi um prejuízo grande para todo mundo, né? Então, desde quem é o produtor, para nós aqui que estamos aqui, né, sofremos com tudo isso. E nós, bombeiros, estivemos na frente disso, né? O tempo todo. Quem pôde acompanhar, viu nossa viatura lá, viu a gente... Mal via a viatura, né? Era o tempo todo a gente correndo atrás aí para ver o que dava para fazer com o recurso que a gente tinha, né? Até porque era uma situação assim, a nível de estado, né? Então o estado todo estava empregado, não tinha muito recurso extra pra gente. E todo o recurso que a gente tinha disponível, o nosso comandante regional, o nosso comando geral disponibilizou para nós. Então foi assim,
foi de grande ajuda, né? E falando nessa parte operacional, como funciona o trabalho ali dos homens do Corpo de Bombeiros em uma situação como aquela? Como é que é coordenada ali a estratégia? Como é que é avaliado aquele perímetro do incêndio? Então, a gente faz assim, primeiro faz uma avaliação do cenário como um todo. Se a gente tiver dispondo de algumas ferramentas como o drone, que geralmente a gente tem, né? A gente usa o drone, faz um sobrevoo com o drone e começa a fazer as estratégias. Dali a gente define a nossa área de combate. Por exemplo, verifica se tem um acero natural, pode ser um rio, né? Ou um acero produzido, como uma estrada, por exemplo, artificial, né? E aí, com base nessas informações, a gente começa a fazer o combate para guiar o incêndio para que ele morra num desses pontos, né? A gente vai fazendo o combate pelos flancos, que seria pelas laterais, e vai fazendo o emprego de técnicas, né, de combate direto, combate indireto, para tentar guiar esse incêndio para que ele morra lá na ancoragem que a gente quer, né, onde que a gente quer que ele finalize, se é numa estrada, se é num controlar o fogo. Tenta conduzir, porque quem direciona o fogo é o vento. A direção do vento vai direcionando a cabeça do incêndio. E aí, então a gente tenta combater pelos flancos, pelas laterais, tentando trazer ele para a gente dominar ele. Tá, e falando sobre o incêndio, né? Ano passado a gente teve as 3 mortes no Mato Grosso, né? As pessoas tentando combater as chamas e acabaram se perdendo ali, né? Devido à fumaça e vindo a óbito. Como que é feito esse trabalho ali, né, de orientação do Corpo de Bombeiros, né? Quais as orientações também a passar para a população? Porque tivemos em Confresa também, inclusive, né? Sim. Um rapaz que infelizmente perdeu a vida nessa situação. O que o Corpo de Bombeiro orienta e como que é trabalhado dentro dessas situações, atuado? A primeira coisa é tentar pedir o nosso apoio, né? Se a gente tiver em condições de atender, ou seja, se a gente não já está atendendo uma outra propriedade, então o melhor mesmo é que chame nós, né, os profissionais, para dar o apoio para ele na propriedade. E assim, se a pessoa está fazendo um combate lá, né, já solicitou o nosso apoio, mas a gente não pode ir por algum motivo, está atendendo já outra ocorrência, então o ideal é que a pessoa compreenda algumas situações, por exemplo, as zonas de segurança, né, áreas que já foram queimadas. Tem um período do dia que diminui bastante a intensidade dos ventos, que é após as 5 horas da tarde ali, o vento diminui. Então tem que ter muito cuidado dentro de fazer combate. Até pessoal, produtores maiores que vai fazer combate a incêndio com maquinários, né? Houve também queimas de maquinários, teve gente que perdeu o maquinário, né, na região, queimou o maquinário tentando fazer o combate, justamente por causa do vento, do horário, né? A maioria, Leandro, dos produtores rurais já tem um bom conhecimento na área de combate a incêndio florestal. Eles vivenciam isso anualmente, né? Então eles têm uma boa experiência e às vezes por tentar demais, né? Por ansiedade, porque ele está vendo ali, ele está vendo uma pressão, né? Uma pressão, ele está vendo um prejuízo muito grande acontecendo e ele quer conter de todas as formas, né? Então, e acaba indo por impulso. E acaba que às vezes ele se arrisca um pouco mais e acaba às vezes perdendo o maquinário e onde pode também vir alguém a óbito, né? Lembrando que a gente faz treinamento de brigada, né? Com praticamente todos os produtores, né? Feito treinamento com eles justamente para ter essa noção de um combate de um incêndio florestal. Trabalho de orientação. Justamente para não acontecer o que aconteceu com infelizmente, esses óbitos aí, né? Exatamente, Leandro. Nós temos dentro da instituição, através do nosso comandante-geral, Coronel Gleidson, e junto com o Batalhão de Emergências Ambientais, um planejamento, né, um plano operacional para a temporada de incêndios florestais, que é o nosso POTIF. Nele, ele regula muita coisa mesmo. Desde essa semana, nós estamos agora nessa semana, na semana de prevenção aos incêndios florestais do Corpo de Bombeiros, do qual iniciamos, né, várias palestras nas escolas, do qual o Laércio vem encarregado de fazer isso, né? E esse papo que a gente está tendo hoje aqui já faz parte também dessa ato de prevenção aos incêndios florestais. Então só o fato de a gente estar aqui hoje falando de incêndios, divulgando isso para a sociedade, né? Em julho agora já vai iniciar o período proibitivo. Importantíssimo. Importantíssimo a gente falar sobre o período proibitivo, né?
período esse que não é liberado o uso do fogo para manejo de forma alguma, né? Fora desse período, desde que a pessoa tenha uma autorização de queima controlada, que é um documento emitido pela SEMA, né? Aí ele pode sim fazer a queima, né? Usar esse fogo. Regulamentado, né? Regulamentado. Deixa eu olhar pro nosso chat, ela mandar um abraço para Ana Lúcia Carlos Pereira Passos, ao Helk, ao Sub Ricardo, diz que o Sub é cantor também. O Ricardo é meu esposo da minha irmã. Rapaz, olha aí, 2 Sub na família. Olha aí, tá vendo? Rapaz, esse Sub te falar, hein? O Paulo Giovanni tá parabenizando vocês aí, diz que trabalho do Corpo de Bombeiros ajuda muito a Politec, a Elis, ao Evilês também, a Elisângela Souza, ao Bruno, ao João Castro, então a galera que está nos acompanhando aqui, né, e sempre trazendo, né, uma mensagem de apoio, curiosidades também, falando sobre outras áreas de atuação do Corpo de Bombeiros. Só uma colocação aí que o tenente colocou bem aí sobre o período proibitivo de incêndios florestais, né? E lembrando que dentro da zona urbana, né, dentro da cidade, não tem nenhuma autorização para colocar fogo em nada, em lixo, papel, o ano inteiro, né? Inclusive é crime, tá? Muita gente não sabe disso, mas é crime colocar fogo em folhas no fundo do quintal, é crime que pode tanto levar à prisão como à multa, né? Então, a gente vai estipulado dependendo da quantidade de incêndio, dependendo da fumaça, do que criar, assim, entendeu? Mas aí fica muito o cargo de quem denunciou, né? Fez uma filmagem e tal, isso aí, alguém filmou alguém colocando fogo. Levou isso aí, fez a denúncia na delegacia, vai responder judicialmente, vai lá no fórum responder. Olha o problemão, né? Então é um problema, a gente orienta que não faça isso em nenhuma época do ano, tá? Nem na época que não está chovendo, o pessoal está chovendo, pode, não pode. Não, dentro da cidade não pode época nenhuma. É bom o senhor falar isso porque com Fresa a gente vê muitos terrenos baldios. E o capim, meu irmão, a 2, 3 metros aí, eu acho que vamos sofrer esse ano. Isso. Porque é difícil você visualizar quem coloca fogo, né? De repente só escuta o estralo, sai lá fora fumaça e fogo. Exatamente, já iniciou, né, Leandro? Já tem alguns terrenos aí pegando fogo. Mas quero aqui também deixar registrado que a prefeitura fez um excelente trabalho no começo do ano, né? Acontece que as chuvas e a vegetação ela cresce mesmo, né? Então mais eu sinto que os proprietários, né, que tem que ter um cuidado, assim. A gente viu, eu mesmo acompanhei o trabalho da prefeitura e vi que eles fizeram uma limpeza excepcional na cidade aí. Falta muitos bairros ainda. Muito bem feito, ainda estão trabalhando nisso, né? Mas já é um bom passo, viu, Leandro? É uma coisa assim... um começo, né? O progresso. E infelizmente é uma cultura de fazer a limpeza com fogo, né? O pessoal tem essa cultura. Cultura indígena, né? É uma cultura, assim, de fazer limpeza. Eu não estou falando só de vegetação, né? Tem gente que queima sacolinhas, queima aqueles lixos, né? De produzido, né? Lixo aí. E a gente falando de lixo e falando de queimadas, temos aqui um lixão, né? Que é um problema muito grande para a sociedade. Todos os dias você dá uma olhadinha ali, sentido a Porto Alegre, você vê aquela fumaça preta. Sim. O Corpo de Bombeiros não pode atuar naquele tipo de situação? Olha, Leandro, pode. A gente pode atuar, nós já atuamos bastante lá, né? O pessoal ligava bastante para nós. Nós já fizemos muito combate a incêndio lá no lixão. Mas o que acontece com o lixão ali? Primeiro que ali a gente tem que diferenciar incêndio de queimada, né? Ali não é um incêndio. O incêndio é quando ele toma proporções e sai causando prejuízo afora, certo? Ele é um fogo que está descontrolado. Ali não, ali ele queima em um único lugar. Então ali não se trata de um incêndio. Ele está ali, é uma queimada ali. E o que está acontecendo ali? Eu mando a viatura fazer o combate e eu descarrego toda a minha viatura de água lá. E muitas vezes não apaga, porque está queimando em profundidade. São inúmeras camadas, né? O volume é muito grande, é muita camada ali. E a água do caminhão, ela vai toda ali, né? E quando eu faço isso, eu desguarneço a cidade para combater o fogo ali, naquele lixão. E não tem que dar conta, você pode reparar que lá está sempre queimando. E se toda vez que eu desguarneço, eu tô sem preparo para atender a quem precisar aqui dentro da cidade. Uma situação mais grave. Uma situação grave, com vítimas, né? Uma residência, um veículo que está em chamas. Então a gente tem que trabalhar e ficar sempre em prontidão. Se eu disponibilizo minha equipe para fora da cidade,
para ficar lá combatendo aquele incêndio. Todo santo dia, se a gente colocar a viatura para ir lá, vai ter fogo para fazer o combate. Então não é só um trabalho, é como diz aquele ditado assim, de enxugar gelo, né? A gente ficar ali todo dia jogando água naquele incêndio e não vai obter um resultado, né? Vamos cobrar a SEMA aí também, cobrar as autoridades públicas, né, as municipais, estaduais, que resolvam definitivamente esse problema, esse lixão de Confresa, que causa inúmeros transtornos, traz prejuízos, principalmente à área da saúde, né? Porque quando baixa a fumaça ali de tarde, ela invade os bairros, né? Então, como é que você está em casa para descansar? Você vai ficar inalando fumaça tóxica, porque vem pneus, tem todo tipo de lixo queima por lá, né? Então acho que está na hora das autoridades públicas aí começarem a fazer alguma coisa definitivamente, né? O que tem lá, Leandro, é assim que a gente tomou conhecimento, né? A gente foi atrás, até porque isso é um problema, né? De incêndio, fumaça tóxica, né? Trazendo para a sociedade aqui. É a questão do aterro sanitário, né? Que tá, acho que em fase aí de finalização, suponho. Já tem um tempo que eles estão trabalhando nisso, né? Para resolver esse problema aqui. E outro problema posterior vai ser remover toda essa massa, né? Todo esse lixo daqui de próximo da cidade. Isso daí traz também outras doenças, né? Até porque nós temos um hospital regional sendo construído ali, né? Exato. Como que você vai tratar pessoas com um lixão queimando 24 horas? Exatamente. Poxa, eu entro com falta de ar lá. Aí eu ando no hospital, uma fumaceira. Lá fora, mais fumaça. Como é que faz? Difícil, né? Exatamente. Vamos falar agora aqui de uma área aqui do SUB. Opa. Do socorro. Sim. Né? Aqui em Confresa a gente tem muitos casos de acidentes, principalmente, né? Eu acho que é uma das principais ocorrências atendidas aqui pelo Corpo de Bombeiros, né? Como é que funciona? Como é que é montada essa equipe de socorristas? Como é que funciona esse trabalho operacional aí, dessa área que o senhor é especializado? Então, Leandro, a equipe do bombeiro, normalmente são 3 bombeiros que trabalham na equipe de resgate, nossa viatura de resgate, né? Tem ali um motorista e mais 2 socorristas. Sendo que normalmente esse motorista também é socorrista. Isso funcionava, eu estava em Barra do Garça há pouco tempo, como eu disse, cheguei aqui agora em fevereiro, né? Então na Barra a gente tem um volume muito grande de atendimento de APH, né? De todos os tipos de ocorrência, de acidentes, lá acontece muito acidente envolvendo motocicleta. Aqui, pelo que eu notei, parece que nem tanto, né? Mas em Barra acontecia muito, né? Atendia muito esse tipo de acidentes lá, né? Então a PH é bem extensa, ela, dependendo do acidente, envolve caminhões, envolve carros, vítima presa em ferragem. Então a gente sai com um trem de socorro, né? Desloca mais de uma equipe, sai, né? a equipe do resgate junto com a equipe do incêndio, porque aquilo pode evoluir, né, para um incêndio também. Os próprios veículos podem, durante esse trajeto, até chegar lá, começar a incendiar, né? Então a gente tem todo esse preparo, né? Temos as viaturas, né, disponíveis para isso aqui na nossa cidade, né? Tanto de resgate quanto... Aliás, temos 2 resgates aqui, né? E mais a viatura de incêndio. Se bradar uma situação dessa, a gente tem materiais suficientes para atender esse tipo de ocorrência, né? Como eu disse aqui, eu cheguei há pouco tempo, ainda não saí para atender muitas ocorrências, mesmo porque eu já tive que assumir aí, junto com o nosso comandante, né? Ele teve que me puxar aí do serviço operacional para estar ajudando aí. Sub, né? Sub é sub. E estamos aí, né? Sub não tem sub, é meio que para toda obra, né? Esticou, tem que ir ali. Tem que ir. Então estamos aí, mas assim, é um trabalho muito exaustivo, tá? O pessoal não entende, mas tem que ser muito técnico, né? Porque você tem que ter muito comprometimento, tem que ter, realmente entender ali o que você está fazendo, porque você lida com vários tipos de ferimentos, vários tipos de desmaio, vários tipos de situações, de pessoas com... Pessoas podem estar ali com alguns tipos de doença que você também tem que se prevenir delas, né? Tem que se resguardar, tem que usar os EPIs adequados para atender esse tipo de ocorrência, né? Então a gente é assim, e nenhum resgate, é uma coisa que eu falo, incêndio pode até que ser incêndio na residência, você vai atender de um jeito, incêndio na residência você vai atender daquele mesmo jeito, o outro incêndio na residência você vai atender do mesmo jeito. Pode ser assim. Agora o resgate, cada atendimento da viatura de resgate realmente é diferente, é um procedimento, como a vítima está caída, onde ela está dentro de um veículo, ela está próximo do rio, né? Então, assim, é uma vítima que acabou de se afogar. E qual que é o resgate mais difícil de ser feito? Todos têm sua complexidade, logicamente, mas, poxa, esse aqui é mais complicado, ele demanda mais atenção. Olha, o resgate...
falando da minha área de resgate socorrista ou de resgate geral do bombeiro? De socorrista. De socorrista. Olha, é complicado quando tem vítima presa em ferragem. Tá, vítima presa em ferragem realmente são um resgate que você tem que tirar a vítima ali com uma certa urgência, né? E cuidado acima de tudo. E cuidado. Né? Então você tem que usar uns equipamentos ali que a gente tem próprio para isso, né? Para desencarcerar a vítima, para cortar o carro. Ele realmente corta o veículo igual uma tesoura corta papel, sabe? A gente tem esse equipamento. Qual é o nome? Para usar. A gente chama de desencarcerador. Tá? O desencarcerador nosso é esse equipamento que a gente usa para desencarcerar a vítima dos veículos quando elas estão presas, sabe? E ele é um equipamento demasiado pesado, então o bombeiro tem que estar bem fisicamente para ter que se lidar com aquilo ali 20 minutos, meia hora, ou às vezes até mais. Tem que estar preparado para esse tipo de atendimento. E depois disso, porque a gente não tira a vítima das ferragens. A gente tira as ferragens da vítima. Tem que estar tirando. Bacana. Tem pontuado. Tem essa diferença. Não é chegar e puxar a vítima das ferragens. Não. Tirar as ferragens da vítima em torno dela, para ter acesso a ela e aí sim fazer as imobilizações que tem que ser feito, estancar sangramento se tiver, e tentar levar essa vítima com todo o resguardo da sua saúde para não piorar o quadro dela até chegar na mão do médico, que ali ele vai fazer os exames e vai continuar o atendimento. Bacana, o senhor falando isso aí, isso é quando o Corpo de Bombeiros está na área, né? Então vamos passar uma orientação à população de como agir em situações dessas sem a presença do Corpo de Bombeiro ou de uma equipe especializada. O que se fazer em um caso como esse? Como que a pessoa vai agir? Qual é o modo mais correto, né, de se adotar ali para tentar salvar essa vida? Olha, se ele não tiver o equipamento para tirar uma vítima de umas ferragens de um veículo, eu acho complicado ele conseguir tirar a vítima dali. Se ela estiver presa mesmo? Presa nas ferragens. Dificilmente, mesmo. Então... dificilmente vai conseguir. Porque tem vítima que fica presa ali, a perna dela, por exemplo, ali, o membro inferior. Na batida, ele pressiona ali, vem motor para cima, vem tudo, pressiona de um jeito ali, que só se você amputar a perna da vítima para tirar dali, né? Primeira coisa é sinalizar a pista, né? Ali. Segurança. Senão ele vai prestar um socorro ali. Isso. E pode virar outra vítima. A gente já vê isso aí direto em vídeos. É que é tão massificado na gente fazer a segurança que nem pensei que realmente, para uma pessoa atender, tem que... Isso aí é o primeiro passo. Qualquer atendimento nosso. A segurança do local, seja incêndio, seja em atendimento pré-hospitalar, qualquer tipo de atendimento você vai fazer, a segurança do local é primordial para você trabalhar. A gente para o nosso veículo já defendendo a guarnição que vai trabalhar, entendeu? Então, o posicionamento já é técnico. O posicionamento da viatura já é estratégico, desde o início. Então, se encontrar um atendimento numa BR, numa rua de movimento, né, que é rápido, pessoal, o trânsito é muito rápido, né, você tem que realmente parar o trânsito, dependendo de onde tiver o veículo, dar um jeito de sinalizar para parar primeiro os veículos de um lado e do outro para já fazer sua segurança. Estou falando em caso do paisano, do civil, né, que está ali, deu de cara aquele acidente e vai querer ajudar aquela vítima. Primeiro ele tem que parar o trânsito, porque se tiver ali uma batida próxima ali, pode acontecer outro acidente, né? Outras pessoas que vêm rápido, normalmente é à noite. Então tem que sinalizar. À noite complica ainda mais, né? Mais ainda, que é quando acontece esse acidente. Né? Então tem que sinalizar bem aquilo lá, cuidar da segurança dele e de quem está ali, de quem que ele vai atender, né? Que é a vítima que está ali presa naquelas ferragens. Para não justamente acontecer o que o comandante falou aqui, sobre um segundo acidente. Né? Vamos sair desse cenário então de vítima presa nas ferragens. Um acidente comum, a vítima está ali ao solo, né? Como agir, né? Tanto com corte, sem consciência. Sim. Logicamente, né? Se tiver primeiramente sinalizar, né? Acionar equipes de resgate, mas naquele momento o que pode ser determinante para salvar uma vida? Hoje mesmo, Leandro, eu estava fazendo uma palestra ali, um treinamento com os professores ali da Escola Municipal Central, 1 e 2, eles se reuniram. E uma das perguntas que eu fiz foi isso aí, sabe? Para eles, se vocês se depararem, vocês estão aqui trabalhando, de repente uma criança cai no chão, desmaia, ou um adulto, alguém de vocês aqui, desmaia, qual o procedimento, o que vocês vão fazer? Uns falou levantar a perna, outro falou vou colocar de lado. Eu falei, tudo bem, tá certo, dependendo da situação, né? Mas se uma pessoa deparar com um acidente, uma pessoa desmaiada, bateu, moto ali, a pessoa caiu. Se você quiser ajudar aquela pessoa, um dos primeiros procedimentos que você tem que fazer é saber se ela está respirando e tem pulso, tem batimento cardíaco e tem respiração. Se você, tem sinais vitais. Isso, sinais vitais, justamente. Se você conseguir verificar isso aí, se ela tem pulso, né? Se tem pulso, ela pode ter pulso, mas pode não estar respirando. Mas se ela está respirando, ela com certeza tem pulso. Então verificou ali, colocou o ouvido pertinho ali da boca da vítima. Está respirando?
beleza, tá viva, tranquilo, tá desmaiada, depende do caso do choque, né? Então você vai ajudar, não mexendo com essa pessoa, esperando chegar os profissionais para poder fazer toda a mobilização. Ela pode ter um trauma na coluna, né, na cervical, em algum lugar ali, e você vai agravar esse trauma se você simplesmente querer mexer, manusear essa vítima de qualquer jeito, né? Então, espera o profissional, tá respirando, não, agora se tiver um grande sangramento, lógico que você tem que estancar. Então eu falo, por isso que eu falei, cada pH é diferente. Entendeu? Não é igual um incêndio que é mais ou menos igual. É diferente. Depende de como está a vítima, dependendo do cenário que se ele se apresenta, você vai agir. Então ela pode ter um grande sangramento, você tem que estancar o sangramento. Porque não adianta também deixar ali amputou um membro ali, um braço, uma perna, alguma coisa, está jorrando sangue, e você vai deixar aquilo ali, não vai adiantar. A vítima vai vir a óbito muito rapidamente. Hemorragia, então né? Tem que fazer, né, o toniquete ali, que a gente fala, o local tem que estancar aquele sangramento, né, para ter tempo da guarnição de resgate chegar e fazer atendimento. Então, igual eu te falei, cada atendimento a pH é diferente. Mas a vítima que tiver que eu passei para os professores hoje, o mínimo de APH para eles, é eles saberem reconhecer um desmaio, se a pessoa só desmaiou, se ela teve uma parada cardíaca, né? Isso é muito importante. Onde é que eu vou saber pegar nela? Eu fiz todos eles, os professores pegarem nele, depois verem nos outros professores, nos companheiros lá, para pegar os sinais vitais. Falar, tá aqui, essa pessoa desmaiar. Conhecer o corpo humano eu acho que é fundamental, né? Sim, fazer a manobra correta. Exatamente. Então você sabe onde tem que pegar. Se a pessoa desmaiou, você sabe onde vai pegar ali para saber. Não, tá tendo batimento, tá respirando, tranquilo. Vamos levar para o hospital, vamos saber porque desmaiou. Mas ela tá tranquila. Agora você colocou ali, não tá ouvindo batimento, né? Não tem respiração, não tem batimento. E manobra de RCP, né? Que é uma manobra também que às vezes a gente ensina nas escolas, né? Quando tem tempo. Hoje meu tempo foi baseado em incêndio, né? Também nós estamos na semana do Potif, de incêndios florestais, mas eu passei para eles algumas coisas de APH também, né? Sobre o desengasgo, a Lei Lucas, né? Que é uma lei importante, que é obrigatória nas escolas, né? Essa Lei Lucas. Então eu falei mais sobre isso, mas até me prontifiquei para eles, assim que eles quiserem reunir novamente, estiverem prontos, para a gente passar a manobra de RCP para eles, para dar continuidade, né? No treinamento deles, né? Que professores eu acho que é interessante, eles lidam com crianças. Sem dúvidas. Interessante saber os primeiros socorros até, como eu disse aí, até o bombeiro chegar, liga pra gente e vai aplicando por enquanto se vira ali, né? É porque o conhecimento ele salva vidas, né? Com certeza. Falando da nossa região aqui, Confresa, região Norte Araguaia, hoje nós temos um efetivo, né? Comparando com o que começou, sim, bom, equipamentos bons, veículos bons, isso, né? Porque Confresa trouxe o Corpo de Bombeiros, acho que só trouxe a instituição, né? Infelizmente era muito precário naquela ocasião, né? Mas de lá para cá a gente tivemos inúmeros avanços. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né, da estrutura, do efetivo, para depois a gente entrar em outras áreas. Leandro, quando eu assumi o comando, né, nós éramos 12 bombeiros. Porém, eu não sei te dizer exatamente, porque quando eu assumi já existia o núcleo de bombeiros aqui, já tinha uns 3 anos ou 4 anos que ele já tinha sido inaugurado em Confresa, né? Então, suponho que foi por volta disso, talvez um pouquinho menos de bombeiros, talvez uns 10 inicialmente, não tenho certeza não. Mas hoje, né, nós estávamos em 19 bombeiros. Estávamos por quê? Porque 2 bombeiros foram fazer o curso de oficiais. Olha aí. Eles foram selecionados, né? Fizeram uma prova e então estão em Cuiabá em curso. Então hoje somos 17 bombeiros atualmente. Em termos de melhorias de viaturas e equipamentos, começamos com pouquíssimas viaturas já mais antigas, já utilizadas assim de outras unidades, né? E hoje nós temos 7 viaturas novas, todas novas da unidade, todas em pronto, totalmente em condições de emprego, né? Só viatura de incêndio, temos uma com 10 mil litros de capacidade, outra de 5 mil litros de capacidade. Viatura moderna, a mesma viatura que opera em Cuiabá, né, na nossa capital, opera em Confresa. Ou seja, a gente não tem diferença nenhuma em termos de equipamento, em termos de viatura para qualquer outro município do estado. Caminhão-tanque top. Caminhão-tanque. Tem até marca de tiro, né? Tem até uma marca de tiro, né? Uma ocasião complicada, né, Leandro? Mas graças a Deus... amigo ou inimigo? Né? Enfim, viaturas então e equipamentos também, né? Ferramenta desencarcerador nossa é nova.
unidade de resgate temos duas, né? Duas basicamente novas, zeras, para atuar em Confresa. Temos 3 auto rápidos, né? Viaturas do tipo caminhonete para deslocamento em zona rural, para levar o pessoal para o incêndio florestal, para fazer atividade de mergulho, vai nessas viaturas. Então é uma viatura que ela é mista, né? A gente utiliza ela desde o serviço operacional até quando a gente precisa fazer uma vistoria, fazer uma fiscalização, tudo vai nessas viaturas. Então hoje assim, o núcleo tem avançado bastante em termos de equipamentos, viaturas e efetivo. Claro que nós, né, queremos mais, queremos melhorar, precisamos de uma nova unidade, né? Lá a gente ainda está numa instalação que é alocada, mas já recebemos uma nova área, né, do município, uma área boa, estratégica, ali para quem conhece, do lado da Academia Norte Fit, de frente quase com o Camilão ali. Caramba! Uma área, então, é ao lado da feira, né? Ali a gente divide. Onde era o antigo Secretaria de Obras, né? Exato. Então ali é uma área estratégica, né? Boa, com saída rápida, BR-158 ali. A gente se preocupou com isso, por isso também demorou bastante para a gente negociar uma área com o município, porque a gente tinha uma preocupação, temos, né? Uma preocupação com o tempo-resposta. Então a gente precisa chegar rápido. E viaturas pesadas como as nossas precisam estar bem localizadas dentro de Confresa. Então ali, na minha opinião, pela área que a gente necessitava, é o melhor lugar. Está bem no centro, né? Central do município. E sai rápido, né? Com a BR ali, a 158, então tem a via larga, né? Diferente da gente ficar num local mais distante, ou às vezes com as ruas mais estreitas. E o trânsito ali parece que na 430 é mais pesado que na 158. Eu tenho percebido também, parece realmente mais pesado. Apesar de que hoje o local que o quartel está também é um bom local. Também é um bom local, mas é locado, né? E precisamos ter a nossa estrutura própria para a gente montar ou estruturar o nosso quartel de acordo com as nossas necessidades. Deixa eu só mandar um abraço aqui para a galera que está participando aqui no WhatsApp. Um abraço para um amigo, é piloto. Aqueles doidos, sabe? De agrícola. Olha aí, Gustavinho. Gustavo, um abraço para você, meu irmão. O Nego Vone. Nego Vone é uma figura. Policial civil aposentado, já teve aqui com boas histórias com o investigador Adão. Aqueles dois lá, vou te contar uma coisa, hein? Mandar um abraço pro Marco Jota, ao Leonardo Natan, ao Douglas, ao Naftali, ao Robson Daione, né? Ao Edivanley, ao Sub Ricardo, ao Charles, ao Sula. Então, muita gente aqui participando e achando bastante interessante o nosso bate-papo. Eu queria entrar aqui trazer um assunto que eu acho que é bem interessante e que muita gente tem curiosidade, né? Quantos mergulhadores a gente tem em Confresa? Porque a gente viu que serviço de mergulho, de resgate, buscas, né? A gente teve muitos nos últimos anos aqui, né? E infelizmente ainda tem. Então é bom a gente falar sobre esses profissionais, porque sem dúvidas eles são uma base muito bacana do Corpo de Bombeiros. Com certeza, Leandro. Primeiro, né, assim, sobre a questão da profissão de mergulhador autônomo do Corpo de Bombeiros, né? É uma especialização dentro da instituição, como a gente citou. Por que autônomo? Porque ele mergulha com um cilindro, né? Não é. Antigamente o pessoal mergulhava com mangueira, né? Aí descia com a mangueira lá no fundo e ele respirava por ali. Agora ele fica livre, né? Lá dentro. Então é basicamente por isso que chama autônomo. Mas o que acontece, Leandro, sobre a profissão mergulhador, né? O mergulhador do Corpo de Bombeiros, isso é uma informação, quem quiser colocar no Google depois de pesquisar, é considerada por alguns autores como sendo a segunda profissão mais perigosa do mundo. Não aquele mergulhador de esportista, recreativo, né? Mas a de bombeiro, né? Que mergulha em águas turvas, águas correntes. Você não vê nada lá embaixo. Então, nossos rios, eu te falar, hein? Pode ter de tudo ali, né? Você pode sucuri, jacaré. Exato. Pode ficar preso, né? Você pode bater a cabeça. Peixe elétrico. Exatamente. É verdade, senhor. Exatamente, parece brincadeira, mas são perigos que realmente tem piranhas, porque a gente tem muito. Então, às vezes alguém vai ficar curioso qual é a primeira, né, profissão mais arriscada do mundo, né? É a de astronauta. Seria a de astronauta. Eu não conheço nenhum, bicho. O senhor conhece algum? Não. Profissão mais arriscada, né? Eu acho que os caras já têm a passagem de ida garantida, né? E nem sempre dá certo, né? Exato. Então, assim, respondendo a sua pergunta inicial, né? Quantos mergulhadores nós temos hoje no núcleo de bombeiros? Nós temos apenas um mergulhador, né, especialista.
E temos 2 bombeiros que possuem um curso de estágio. É um curso com menor carga horária, mas que também faz mergulho. E na verdade, até então, até pouco tempo, nós não tínhamos nenhum outro mergulhador. Eram esses 2 estágios, com mais o pessoal... Quem são nossos mergulhadores aqui? Olha, hoje o mergulhador é o soldado Braga, né? Ele foi recém-transferido para cá. Ele servia em Juína, veio para cá agora, tem uns 4, 5 meses. Temos o cabo, o sargento. Sargento Paluan. Cabo, que isso? Paluan ia ficar grilado, hein? Peço desculpa para ele aí, né? Porque ele deve estar nos assistindo. O sargento, nos perdoa. Perdoa o tenente, né? Eu não. É a força do ato, né? Mas ele vai perdoar, que ele é um cara de bom coração. Não, o senhor falando isso, a gente trouxe aqui o Subcássio Júnior, né? Ele falando assim, promovido. Isso. Aí ele falou, rapaz, eu ainda me apresento como cabo, eu ainda não tô como sargento. Eu não tô ainda habituado a falar assim, aí, sargento, Cássio. Não, agora eu sou sub, né, cara? Isso. Então é questão do hábito. Era ele e o sargento Lucélio. Tá? O Lucélio é um dos que foi fazer o curso em Cuiabá. Ele tá fazendo um curso de oficiais e vai sair tenente no final do ano. Paulo, eu pude presenciar um salvamento dele, praticamente ao vivo, em um acidente onde tinha um veículo caído dentro do rio, né? Só estava o veículo lá, o comunicante não tinha feito, né? O proprietário do carro não tinha feito a comunicação à PM que tinha sofrido o acidente, e estava, acho que eram 2 mergulhadores, né? Verificando se tinha vítimas no interior. E nisso um caminhão foi dar ré, um caminhão que estava para tirar o carro de dentro desse córrego, e bateu e derrubou um carro com 2 pessoas dentro do córrego. E muito fundo o rio, apesar de ser estreito. Se o sargento Paulo e um outro... Era o soldado Wilson Oliveira. Isso. Se ambos não estivessem ali, provavelmente nós tínhamos 2 vítimas fatais. Então, a ação deles, né, principalmente com a frieza, né, de saber como agir, né, fazer o procedimento correto, resgatar as 2 vítimas de dentro do carro, que já tinha afundado, né, eles não iam conseguir sair, provavelmente, né, infelizmente ia ter 2 óbitos ali, foi fundamental para salvar as pessoas. Então, a gente vê a importância, né, a agilidade, porque, cara, a água é muito difícil. A gente brinca que você entra na água, a água não tem cabelo para você pegar e segurar. Então, é uma área que tem que se admirar e parabenizar esses profissionais. Inclusive, quando eu te falei aqui, que eu perguntei, mas você está falando sobre uma área mais difícil de resgate do geral do bombeiro ou só da PH? Você falou da minha área de socorrista, né? Mas eu ia citar justamente isso. O aquático é um dos... Para mim é o mais difícil de Ele demanda tudo, feito, né? Sim, demanda muita técnica, muita força. Preparo físico. Tem que estar muito preparado fisicamente para tirar uma pessoa da água. Principalmente se estiver sozinho. Tá? Para tirar uma pessoa da água. Nadar ali 30, 40 metros. E resgatar uma pessoa que está afogando. Às vezes, ir para o mergulho, pegar ela no fundo, trazer e sair com ela fora. Tá? Eu falo que eu já fiz isso, tá? No Rio das Mortes. Mas o sargento Senna, a gente já mergulhou e buscou 2 crianças lá no fundo que estavam abraçadas uma com a outra. Saíram com vida, graças a Deus, só tossiu bastante. Tinha afogado naquele momento. Sim, tinha afogado. Vamos falar um pouquinho da sua ocorrência, como é que foi a sua ocorrência? A gente estava trabalhando no... Foi Nova Chavantina? Nova Chavantina, no Rio das Mortes, fazendo prevenção na praia, né? Correto. E aí já tinha terminado nosso horário de serviço, que era 18 horas. Normalmente, 18 horas recolhe, o pessoal da praia ali já tá praticamente ninguém tá na água mais, né? Tá dispersando. Um ou outro na água, mas a maioria já saiu. Mas nesse dia estava um pouquinho mais agitado. Estava um pouquinho mais de gente, um pouco mais animado. Ainda, um pouco mais animado. Então a gente deu uma recolhida de material, mas ficou ali, meio que aguardando ali ainda, né? Esperando reduzir mais o pessoal, né? Até o Coronel Abel, né? Foi embora Coronel Abel mesmo, né? Foi embora como coronel. Ele na época era sargento e ele até falou pra gente, falou, olha, tá na hora de ir embora, mas vamos ficar um pouco mais aí, porque tem muita gente ainda. Aí a gente, lógico, não acordou na hora, não tá certo comando. Só falamos isso e aguardamos, né? E a gente estava numa área de atuação ali, guardando material, acabando de arrumar material, um rapazinho chegou e bateu na gente e falou, moça, aquela ponta, que lá, não sei se você conhece ali, sim, Rio das Mortes, conhece aquela sim, parte de cima do Rio das Mortes, né? Um rapazinho bateu nós e falou assim, ó, tem 2 meninas, acabou de afundar bem ali, ó. Contou pra gente no dedo. Foi assim, bem rápido o negócio. E eu passei correndo, já saí correndo e pro local que ele apontou. E o subtenente que estava comigo, o Chavantina, fazendo curso oficial lá também, comando Senna, ele saiu correndo junto comigo. A mãe da menina estava olhando pro local onde as meninas afundaram. Do jeito que ela estava olhando, a gente só foi no rumo do olhar dela.
e pulou. E fomos lá no fundo, chegamos lá no fundo, as duas estavam abraçadas uma com a outra. Caramba. De frente uma para outra. Tinha acabado de fundar naquele momento. Apontou pra gente, a gente pegou e já subiu com elas. E tirou, elas tossiam ali bastante e tudo mais. Qual a idade delas? 11 anos as duas, eram amigas. As duas na época tinham 11 anos. Eu lembro assim que... Eu até depois falei com o Abel, né? Com o sargento Abel. Falei, olha, aquelas meninas quem salvou foi o senhor, hein? Porque essa hora é a hora do bombeiro ter ido embora já. Essa hora não tinha mais bombeiro lá. Já era ali umas 6h30, já quase 7 horas. Normalmente é o horário tem um horário de fazer a prevenção. Naquele horário a gente vai embora, né? Acabou o horário da prevenção, beleza, não tem ninguém na água. Mas como tinha gente na água, a gente resolveu ficar. Porque normalmente não tinha mais ninguém, né? Quando a gente ia embora, não tinha mais ninguém na água, esse horário o pessoal não entra mais na água. Você conhece o rio lá, sabe como que é? Sim. Tava já escurecendo, mas como tinha, a gente resolveu ficar. Então essa decisão de ficar salvou a vida das duas meninas, porque foi ali mais uma meia hora, 40 minutos depois que aconteceu esse afogamento das duas e a gente estava ali para buscar, sabe? História. Então assim, foi bem interessante e realmente é difícil, sabe? Buscar uma pessoa na água, mesmo sendo menina de 11 anos, a gente puxar e sair com ela, sair nadando, eu saí nadando com a uma e o Senna saiu nadando com a outra, né? E a gente tirou as duas e graças a Deus. É impressionante, né? Como que o corpo hoje. humano ele afunda e se você não tiver a capacidade de subir, né, pra flutuar, você vai ficar por lá, vai morrer afogado. O senhor contando, as duas estavam abraçadas no fundo do rio. Tava de frente uma pra outra, olhando pro rosto uma da outra e segurando e abraçado. Eu lembro da cena que o rio lá é muito limpo, né? Você conhece, a água você vê a água de longe. Já mergulhei muito naquele rio. O tenente aqui não me citou como mergulhador porque realmente não tem um curso. Mas eu aprendi na marra mesmo, sabe? Naquela época que eu entrei, em 98, não tinha muito, infelizmente naquela época não disponibilizava muito curso ainda pra gente. Sim. Então os antigos que mergulhavam ensinavam a gente. Eu aprendi a mergulhar com o Capitão Bueno. O Capitão Bueno foi de Barra do Garça, era um mergulhador, já tinha 4 anos que ele estava no bombeiro, ele entrou em 94, então já era era soldado na época, experiente, e foi que me levou para os primeiros mergulhos. Eu literalmente aprendi a mergulhar com ele. E depois disso participei de vários mergulhos. Já encontrei pessoas no fundo do rio também, já infelizmente em óbito, né? Pessoas que morreram em fazenda e tal, e entram em contato com a gente. Então já mergulhei bastante, né, no bombeiro, mesmo sem ter o curso, eu tive o curso prático. Sabe? No tempo que eu tenho o curso prático, eu aprendi na prática. Importante quanto teórico. Eu aprendi na prática. Ou mais importante, né? E tinha uma pessoa boa para me ensinar, que era o Capitão Bueno, que já tinha os cursos, tudo, e passou. E agora hoje a corporação oferece esse curso com mais agilidade, com mais frequência. Então hoje realmente tem como a pessoa se especializar mais. Porque na minha época, infelizmente, quando eu entrei, demorava-se ali 4, 5 anos para fornecer um curso e nem sempre você era ainda escolhido para fazer o curso, né? Então era bem mais restrito. Hoje, graças a Deus, igual também citou, questão de material, quando a gente mergulhava com um material chamado sela. Como não devem lembrar disso, acho que nem isso, né? Não. Era um materialzinho que colocava nas costas. Fala de sela porque era só uma coisa para segurar o cilindro. Amarrar o cilindro naquilo. É um suporte mesmo. É só um suporte. E você mergulhava com a roupa de TFM, que é uma roupa de educação normal. Física. Educação física do bombeiro, que você vê bombeiro correndo com um short, camisa. Aquilo ali, depois de uma meia hora, 40 minutos mergulhando, você sai dali e tem que ficar mais 1 hora no sol só para aquecer o corpo, né? Porque você não tem... Hoje não, temos as roupas, pode mergulhar durante horas e horas que não tem problema de hipotermia, né? E o senhor então, falando sobre a situação aí de resgate no Rio das Mortes, me recordei do trágico incidente, né? Do sargento Elidione e do soldado Teixeira, há 2 anos atrás, onde se afogaram. Infelizmente, a embarcação acabou virando, né? E os dois perderam a vida, né? E o resgate, né? A busca que ninguém quer fazer, porque todo mundo quer encontrar com vida. Isso. Feito pelo Corpo de Bombeiros, né? Resgatou os 2 corpos, né? Então, nessa situação que o senhor contou pra gente, dá até uma alegria, né? Falar assim, resgatamos com vida, tínhamos 2 meninas, isso a gente fica até feliz, né? Agora, outra situação, sei lá, buscar um pai de família, um filho, né? Um amigo. Não. Já participei de alguns mergulhos assim, né? De buscar, infelizmente já em óbito, mas a gente quer encontrar o mais rápido possível, porque a gente se vê no lugar da família, né? Se fosse um familiar meu, queria ter o corpo para pelo menos fazer uma última despedida, né? Um sepultamento decente. Então, a gente se espelha, pensa muito nisso, a gente se coloca, pelo menos eu, coloco no lugar da vítima, das pessoas, né? Que querem ter aquela vítima, ter aquele ente querido, né? Para fazer um enterro decente, uma última despedida, né? A gente entende isso. É uma situação bastante delicada, mas a gente viu muito aqui na nossa região nos últimos anos, né, Tenente?
Tivemos um caso de um rapaz também aqui de Porto Alegre do Norte, infelizmente. Foi pescar, na hora da soltura de um peixe, acabou se afogando. O peixe teria arrastado ele, né, para dentro da água. E pelo visto ele, não sei se ele não sabia muito bem nadar, né? A gente não... Ele veio a óbito, né? A história agora é só contada, né, Leandro? Mas assim, é como o Sub falou, né? O ideal é a gente localizar o corpo, como a gente fez, né, nessa ocorrência aí. Encontrar o corpo e entregar para a família, para dar um velório digno, né? Uma despedida, né? Uma despedida ali. Uma outra situação marcante também, falando em afogamentos, a gente teve lá no Lago Grande, né? Onde uma criança, infelizmente, perdeu a vida, né? Um rapaz também. E um outro rapaz que conseguiu salvar duas, né? Mas não conseguiu salvar o filho, se eu não me engano, né? Acho que era isso. Foi algo mais ou menos assim. Ele salvou as duas sobrinhas, né? Mas não conseguiu salvar o filho. E o pai dos meninos que foram salvos acabou perdendo a vida. Naquela situação também, o trabalho do corpo de bombeiro, do mergulhador principalmente, foi essencial para localizar os corpos, né, e entregar às famílias. Então, assim, esse preparo, né, que o corpo de bombeiros oferece aos seus profissionais, a gente vê que não é só para salvar vidas, né? Mas é também, às vezes, para trazer a dignidade àquela família que está desesperada. A gente sabe que cada situação, principalmente nossos rios aqui, oferece inúmeras dificuldades. Cada rio tem um seu certo grau de dificuldade, de complexidade. Mas, acima de tudo, quando um bombeiro entra na água, é para buscar, infelizmente, um corpo ou para resgatar uma pessoa que esteja se afogando. Para a gente falar um pouquinho assim sobre histórias, né? Sobre casos, qual mais marcou a sua carreira até o momento? Leandro, eu acho que 2 momentos específicos que mais marcaram minha carreira. Eu ainda era aluno lá no CFO. Meu CFO foi feito em Goiás. E no Goiás? O primeiro CFO de Mato Grosso, ele tá finalizando agora. Então eu sou de uma turma lá de Goiás, né? Assim, os oficiais antes do meu ingresso. Então quem entrou antes de 2014 para trás, todo mundo fez o CFO fora do estado, tá? Porque muitas vezes as turmas nossas eram muito pequenas e não compensa para o estado, né, montar toda uma estrutura para dar aulas para, por exemplo, 5, 6 alunos. Então, muito mais fácil, né, aproveitar o ensino em outra instituição que já está formando, já está ingressando novos oficiais, né? Então, o que me marcou naquela ocasião foi um acidente que eu me deparei. Era já à noite, eu estava de folga, estava voltando de um comércio que eu tinha ido com a minha esposa e me deparei com um acidente agora eu não me recordo o nome da avenida, mas ela é uma avenida que no meio lá de Goiânia passa um esgoto, um rio que também é um esgoto na cidade. A gente tem muitos, hein? E aí assim, aconteceu um acidente, a menina foi ejetada do veículo, ela caiu mais ou menos uns 8 a 7 metros de altura e caiu no rio. Só que embaixo era meio que de concreto, porque eles fizeram para fazer um viaduto lá, uma ponte, uma passagem lá, e aí era de concreto onde ela caiu. Então ela caiu de rosto no chão. Nossa. Só que tinha uma camada de água, né, de uns 30 centímetros de água. E reduziu o impacto. Reduziu. E tinha muito sedimento, né? Enfim, coisas de esgoto, né? Lixo, né? Entendeu? Aí, então ela caiu nesse sedimento todo e como era muito liso e para baixo aparentava ser profundo. Não dava para ver, já era umas 9 horas. Isso tem 8 anos que aconteceu. Então no que eu vi, eu parei, eu nem ia parar, porque a gente para ajudar, né, Leandro? E como não vi nada assim, não sabia, né, que tinha uma criança lá embaixo. Mas a minha esposa falou assim, quem sabe você pode ajudar alguma coisa aí, né? Ela sabia, né, que eu já estava no bombeiro, já estava finalizando meu curso. E eu falei, cara, eu vou parar, porque eu também não vi nenhuma viatura. E foi o que me motivou a parar, foi justamente a minha esposa me apoiar e não ter viatura no local. Porque assim, se tivesse alguém já atendendo a ocorrência... Seria diferente. Não teria necessidade, né? Mas não, então parei para olhar. Quando eu desço do meu carro e olho, a criança tá lá. E ela tá escorregando e indo pro fundo. Ela tava desorientada. Caiu de rosto, tava ainda... não tava entendendo o que tava acontecendo, né? Ela choque, tava né? Em choque, chorando muito e só escorregando e indo pro lado profundo. Então eu saí correndo às margens daquele córrego ali
daquele esgoto, caçando um local que eu pudesse saltar. Porém, não achei esse ponto, assim, um ponto ideal. Até porque estava de noite, a gente fica assim, né? Desorientado também, assim, eu querendo um ponto que fosse mais fácil para acessar. Sim. E nesse intervalo que eu salto de um lado do córrego, do outro lado salta uma pessoa. Lá embaixo ele me aborda e fala: cara, você tá louco? Pular dessa altura, podia ter um ferro aqui, podia ter... Aqui o pessoal joga de tudo, você tá maluco, não sei o quê. E ele me contou o maior sermão, né? Aí eu olhei pra ele e falei: cara, quem tá maluco é você, meu irmão. Eu sou bombeiro. Você que tá maluco. E ele falou: eu também sou bombeiro. Então éramos 2 bombeiros militares ali. No acaso. No acaso. Ele de folga, eu de folga. Eu de um lado da avenida indo pra minha casa, ele do outro lado, sentido totalmente oposto. Parou porque viu também um acidente, não viu viaturas, igualzinho o mesmo raciocínio. Então a gente parou para socorrer. No que a gente saltamos basicamente simultaneamente e fomos esgoto acima, subindo no nado. Aquela água densa, fedida, né? Do jeito que é. Aí nesse intervalo, enquanto a gente subia nado acima, alguém foi descer com um cabo, com a corda que acharam lá, e essa corda rompeu. E esse rapaz caiu e fraturou, deu fratura exposta na perna dele. Caramba! Então tava evoluindo a situação. A situação foi ficando pior, né? E nisso a gente já chegou, abordamos a criança primeiro e estabilizamos. E aí, na sequência, o sargento foi dar um apoio pro rapaz que tinha fraturado a perna. E enquanto isso, né, o povo ali queria que a gente subisse a criança com o cabo que acabou de romper, e a gente não ia fazer isso, né? Aí a gente falou: não, a criança está estabilizada, nós somos bombeiros, mas mesmo assim o povo não deu tanta credibilidade. Sim. A gente tava a paisana, né? Então o pessoal começou a jogar garrafas, jogar materiais para chamar a nossa atenção, porque a gente não tava dando atenção para eles, né? Foi quando a mãe estava em choque, não falava nada, a gente não conseguia nem identificar ela no meio. Sim. Goiânia é uma cidade grande, junta gente assim, ó, do nada tem... Sim. Entendeu? Sim. Várias pessoas lá. E aí ela pediu, na hora que ela soube que nós éramos bombeiros e que a criança estava estabilizada, né, a gente já tinha dado os primeiros socorros dentro do que a gente podia fazer ali. Ela deu um grito alto assim, ó: eu não quero que sobe minha filha. Aí que o pessoal acalmou e na sequência chegou a viatura, mas demorou tudo isso a viatura chegar. Tinha um batalhão bem próximo lá, só que eles estavam muito longe na ocorrência, então demorou assim, nesse tempo todo, né, demorou aí uns 10 minutos para eles chegarem, que foi o desenrolar disso tudo, né. Então desceu todo o equipamento e a gente fez o resgate. E aí aconteceu uma situação assim, a gente salvou a criança, foi aquele momento assim de adrenalina e tudo, aí passou, né, a adrenalina. Dever cumprido. Foi tudo assim, bacana, tudo. E aí, Leandro, eu não podia entrar no meu carro, cara, porque eu tava todo só a bosta, vamos dizer assim. Cara, eu tive que ir a pé, cara. Pra casa. Que eu não ia pedir era perto, era uns 2 quilômetros, mais ou menos. O bombeiro tava vibrando, né? Opa! Mas eu não podia pedir um Uber, né, cara? Que seria sacanagem, né? Se eu não posso entrar no meu carro. Tinha a caminhonete de carregar em cima. E aí tinha, mas quem disse que na hora eu lembrei de pedir o apoio da viatura, né? Pra me deixar em casa, eu poderia ir, né? Então fui a pé. E aí peguei tomei um banho, troquei de roupa. Mas até hoje, então isso marcou, né? Isso marcou muito. Esse sargento que estava comigo, ele foi promovido por ato de bravura devido a essa ocorrência. Olha que bacana. Naquela época. Então é uma coisa que me marcou muito. Você já buscou sua medalha já no Goiás? Eles me deram um elogio em ficha, né? E depois eu fui elogiado em frente de toda a tropa lá, todos os pelotões lá. O nosso comandante da academia fez a leitura do elogio, então foi algo marcante pra mim. Não tem como esquecer. Começando, né? Começando a nem carreira. Nem terminou o curso de Direito, que ela já mete uma dessa. Que bacana. Então eu tive essa experiência. E o outro ponto marcante, que eu acho que a sociedade confresense sabe bem do que aconteceu, né? Foi a questão do cangaço aqui, né? O pessoal ter disparado contra a viatura foi algo que deixou a gente mesmo numa situação bem assim, estressante, né? Bem
complicado. E hoje não tem nenhum fuzil lá na viatura, não? Rapaz, eu por mim teria. Depois dessa? Depois dessa aí, se eu pudesse, com certeza eu carregava até um míssil lá dentro, eu carregava. E lembrando que o bombeiro militar ele pode ter porte, né? Pode ter porte. No dia, né, do ocorrido eu estava armado. E eu acho que o sargento Paluan também estava armado. Mas não ia atirar aí. Mas nós não podíamos, né, cara? ali tá tinha, difícil. Mas eu acho que eles não atirou foi pra assustar, amedrontar? Ou eu acho que eles tentou atingir? Tem gente que fala assim, se o cara se ele não quisesse fazer nenhum mal, nem na direção... Ele tinha atirado. Ele tinha atirado, né? Fato. E assim, qual que é o risco que um bombeiro representa para eles? Nenhum. Então qual que é a necessidade de fazer isso com um bombeiro? De intimidar, qualquer custo, né? De destruir, de fazer coisa assim, né? Então, mas eles agora estão contando história. Tiveram que mereceram, né? Procuraram. Verdade. O senhor acompanhou? Acompanhei esse drama aí. Estava em Barra do Gasto na época, mas fiquei sabendo todo o ocorrido nós aqui aí, foi um momento difícil, mas depois foi de muita glória, né? Isso. Muita alegria. Conheci todos os PMs que vieram na missão aqui, né? Que vieram para capturar e fazer a apreensão deles, né? E, pelo jeito, todos eles reagiram, né? Porque... com certeza, né? Se não reagir também, que se lasquem, né? Vieram por tudo ou nada, né? Eles vieram por livre espontânea vontade. Vieram por tudo ou nada, né? E, graças a Deus, foi sem nada, né? Atirou em quem tem coragem de revidar, né? Ô, Sub, o José Campos, sargento, deixa eu contar a história do resgate da onça. Ah, sim. Mostrar a tatuagem, né? Tem aqui, ó. Tá aqui, ela aqui, ó. Rapaz! Essa aqui sou eu. Mas olha o homem aí. Essa aqui sou eu e essa aqui é a onça que tá aqui no meu braço. É uma parda? É uma onça parda. Tem um vídeo dela aqui também. Qual é a história dessa tatuagem, então? Essa aqui eu tava de serviço no resgate, lá em Barra do Garça. Eu sempre gostei mais da área do resgate, né? Quando eu pedi para voltar para o operacional, porque eu fiquei um tempo lá meio que trabalhando no operacional, mas mais na área administrativa ali, né? E eu tava já querendo voltar a atuar mais novamente. Né? Tá muito calmo aqui. É possível que eu vou embora assim, né? Desse jeito, eu quero trabalhar um pouco mais no que eu gosto. E eu estava no resgate, então por volta umas 11 horas da noite, já tínhamos atendido ali suas 10 ocorrências de resgate, porque resgate na Barra não para, né? Caramba. É por aí. E aí entrou então a solicitação do nosso comandante mesmo, lá, né, de Barra, que ligou pra gente, que um pessoal ali próximo de Campinápolis, né, depois de Chavantina, tinha entrado em contato com eles, até uma mulher que estava lá, era da promotoria, tinha ligado lá pedindo, solicitando que o bombeiro fosse lá, porque tinha uma onça que estava na beira da pista, que um carro teria atropelado essa onça e que ela poderia até estar morta, mas eles queriam que a gente fosse lá para verificar, né? E até então eles tinham visto a onça estava mexendo, a cabeça ainda estava ali deitada na beira da pista, deitada, então vamos lá resgatar e levar para um biólogo. É mais né? Levar para uma. Mas para a gente chegou todas as informações, né? Porque o comando passou as informações para a gente, de acordo chegava para ele, né? Então chegou para ele que tinha lá além dessa moça que estava lá, né? Tinha também o pessoal já teriam até anestesiado a onça, aplicado um anestésico na onça. Até isso chegou pra gente lá. História, né? Assim, então, a história foi essa. Pra eles, né? Pra guarnição, né? Então tranquilo. Foi passando pra gente. Então vai tranquila, né? Falei, tá tranquilo. Não oferece risco. A onça tá atropelada, tá dormindo, ou tá até morta, porque chegou só pra jogar gente. Na jaula. Então pronto, vai ser um resgate tranquilo, né? E então quando a gente chegou lá, né? Foi eu e o sargento, agora o subtenente Vicente, essa ocorrência, né? E aí sim, eu estava no resgate, aí eu pedi para que o outro que estava no busca e salvamento, incêndio, busca e salvamento, era o subtenente Ramalho. Aí eu perguntei se ele não queria ficar no resgate no meu lugar, né? Que eu iria nessa ocorrência lá da onça, né? Aí ele se prontificou a ficar, né, no resgate, falei, pô, então vou lá, vamos ver o que a gente faz lá, né? E deslocamos, pegamos uma viatura esse horário, já umas 11h30 da noite, já, né? Já estava quase meia-noite. E tinha um deslocamento aí de uns 200 quilômetros para chegar, né, até o local. Era depois de Chavantina, né, quase em Campinápolis. Longe? Só até Chavantina 150 quilômetros, né? E depois mais quase, em torno de mais uns 50 quilômetros para frente. Então foi mais ou menos isso que a gente deslocou para chegar lá. Fomos chegar lá por volta de... Não vou falar aqui o tempo não, senão vou achar que eu corri demais na viatura.
Cheguei o mais rápido possível. Antes que a onça se levantasse, né? Cheguei o mais rápido possível, antes que a onça fosse embora, entendeu? Aí, então, quando eu cheguei, eu já coloquei minha roupa por isso que eu tô aqui com essa tatuagem, roupa de incêndio, né? Falei, vou colocar pra minha proteção básica, capacete, né? Me equipei. E peguei a jaula, não tinha levado uma jaula. E isso que está no meu braço, que chama de cambão. Sim. Minha intenção era, como ela estava deitada, logo eu vi que ela, quando eu cheguei, vi que ela estava mexendo a cabeça. Falei, bom, dormindo não está, né? Ela tá se mexendo e está viva ainda. Então, não está nem morta nem dormindo. Né? Bom sinal. Falei, bom, vou chegar para uma jaula com ela, né? É o vídeo que eu tenho mostrando, até o comando viu aqui, né? Cheguei era para chegar com a jaula e colocar o cambão por dentro da jaula, colocar no pescoço dela e puxar ela para dentro da jaula. Essa era a minha intenção. Correto. E então fui me aproximando perto da cabeça dela. Quando eu cheguei perto, ela deu aquela rosnada característica, né? Olhou pra mim, deu aquela rosnada. Aí eu pensei, pô, mas tá deitada ainda, né? Não tem perigo. Não levantou, Continuei chegando. Quando eu cheguei à distância que eu tô de você, um pouco mais de 1 metro, aí ela levantou e ficou nessa posição aqui, que tá no meu braço aqui, né? E olhou pra mim assim, cara a cara. Mas você não tava ferida? Eu dei uma olhadinha pra trás assim. E agora? Dei aquele espacinho pra trás, né? Pô, calma, pode ficar tranquilo aí na sua área aí. Fui saindo e ela saiu correndo em direção, estava forte, né? Que saiu correndo em direção à cerca. E aí eu notei que realmente a patinha, tinha uma pata dela, estava quebrada, né? Então ela parou perto dessa cerca e deitou de novo. Acho que ela não conseguiria passar pela cerca também, pular nem nada, por causa do ferimento, né? Aí então a gente usou outra estratégia. A gente estava ali, falou, agora jogar um laço, a gente tinha levado um cabo, né? E aí minha preocupação no momento, o pessoal tá perguntando, você teve medo? Na hora, na verdade, não. Não tive medo. Depois, olhando no vídeo, a gente olha assim e fala, pô, era pra ter medo aqui. Devia Se ter. ela resolvesse pular em cima de mim, era pra ter medo. Mas como eu tava protegido, achando que tava protegido pelo menos, né, capacete, tudo, e ela machucada, eu tava com o básico ali da proteção nossa pra captura de animal, né? Então, eu tava me sentindo seguro também. Então, de um animal que é inofensivo, não de uma onça, né? Tem diferença, né? Onça normalmente é um pouco mais agressivo que os que eu costumo pegar diariamente. Um pouco mais perigoso. Então, nisso a gente fez um laço, né? Laçou a onça de onde a gente estava, ali em torno de uns 15 metros dela, 10, 15 metros. Jogamos o laço ali, todo mundo vaqueiro, né? Acostumado, laçar boi e tudo. Nunca tinha laçado boi na minha vida. Opa, mas é hoje. Mas deu certo fazer o laço lá e quando ela levantou a cabeça, conseguimos puxar o laço e prendeu no pescoço dela. Aí, então, eu fiz a estratégia que eu queria fazer. Passei o cabo por dentro da jaula, né? E no vídeo aqui vou mostrar para você depois também em off. Fui chegando próximo dela para não estar puxando, para não agravar o ferimento dela. Então cheguei bem próximo dela com a jaula, bem encostado na cabeça dela, e ali sim, a gente acabou de puxar ela da jaula, né? Colocou ela na jaula e fechamos a jaula. Aí sim ela foi anestesiada, tá? Aí foi tranquilo. Aí foi tranquilo, aí recebeu a sua injeção ali, foi dormir, né? Ainda bem que não era uma pintada, né? E levamos ela. Mas na verdade, a parda ela é mais agressiva que a pintada, né? Era uma parda adulta, né? Então ela já tinha atingido ali. Ela tem um bom porte, né? O tamanho dela, bom porte. Eu vou só te mostrar uma foto. Mas dela. Que bom que assim, ela até foi compreensiva, assim, né? Poderia ter atacado. No momento ele já estava ferida, né? Já estava estressada. O animal estava numa situação totalmente vulnerável. Não é qualquer um que faz um resgate desse aí, não. Essa é a foto dela, do tamanho dela aí, ó. Rapaz, é pequena não, hein? É a maior onça parda que eu já vi. Eu já vi umas 3 já. Mas essa é bem graúda. É uma onça meio adulta. Esse... Eu fico imaginando uma situação aqui. Assim. Mas você chega lá para um resgate que teoricamente seria tranquilo. Vamos ter que disponibilizar aqui no nosso Instagram, né? Para nossos internautas também acompanhar. Você manda pro Leandro, né? Desse jeito aqui eu também teria coragem. Você viu que ela correu, demora, né? Você viu que ela correu pro lado da cerca. Ela tava cheia de energia ainda, né? O senhor me encaminha? Sim, eu vou disponibilizar no nosso Instagram, na nossa página aqui, para as pessoas verem como é que é o resgate de uma onça. É tranquilo, né? A gente, o tenente que deve falar sobre isso, a gente aqui agora tem algumas pessoas já especialistas em resgate de onça, né? Já tivemos já uma equipe, né? Eu acho que foi ano passado, ou foi no comecinho desse ano. Lá em Santa Cruz? Só que lá era outra situação, né? Uma pintada dentro de um poço, né? A onça pintada, estava dentro do poço, né? Então já estava num... Já devolveram ela para nós? Não, ainda não. Hoje tem que devolver, nossa. Tem que soltar ela lá, né? Próximo do buraco, né?
Só levar o sub agora, né? Levar ele pra fazer a soltura. Especialista, o cara. Com certeza. Ó, estamos chegando ao final do nosso podcast. O Eliezer Freitas da Silva, né? Mandando um abraço para vocês, né? Dizendo que apesar da unidade pequena, né, pouco efetivo para atender uma área territorial muito extensa e as mais diversas ocorrências, desde incêndio até busca de pessoas perdidas em mata e tal, né? Parabenizando aqui, enaltecendo o trabalho. Obrigado. A Adriana Corrêa dos Santos, mandando um abraço ao senhor especial, né? Mandar um abraço pro Sargento Mariano, ao cara da Patrulha Maria da Penha, desenvolve um trabalho excepcional também, está nos acompanhando. Com certeza. E agradecer a todos que nos acompanharam até o momento, agradecer ao senhor tenente, ao senhor subtenente, né, o oficial dos praças. Isso aí. Dizer que foi um prazer tê-los aqui, sem dúvidas trocamos em assuntos pertinentes à sociedade, esclarecemos alguns. Se a gente ficasse aqui, a gente acha que tinha história até amanhã, né? Mas também contamos aqui que o Sub foi companheiro de time, né, no Cruzeiro, do Ronaldo Fenômeno, Dida. Vocês vão saber isso aí numa outra oportunidade, porque o homem é fera, hein? Foi jogador profissional. Sim. O cara, 2,22 m, né? Quase. Por isso que a moça não atacou, ficou intimidada, né? Agora já vai ficando mais velho, vai diminuindo, né? Agora eu devo estar só com 1,80 m mesmo. É verdade. Tenente, muito obrigado, só Deus lembrando, abençoe. tá, eu esqueci de falar isso aqui, o Tenente nasceu aqui em Porto Alegre, eu morei em Porto Alegre do Norte também, dos 7 anos Verdade. até quase uns 15 anos, tá? Só deixar, claro, tem muitos amigos em Porto Alegre, aos quais eu mando um abraço ali a todos. E aqui também na cidade de Confresa tem alguns amigos que eu não revi ainda, que foram crianças comigo, cresceram junto ali, né? Então eu estou numa área aqui, não tô aqui por acaso, tá? Foi a intenção minha, era vir para cá. Tem uma ligação. Tem uma ligação e estamos aí para ajudar, né? O bombeiro é isso, tá aqui sempre pronto. Tá, Deus abençoe. Tenente, muito obrigado. Agradecer, né? Agradecer a todos que estão aí nos assistindo, né? Meu muito obrigado aos amigos e familiares aí. Agradeço aí pela audiência, né? E estou sempre de portas abertas aí pra gente tratar, né, das questões de bombeiro aí da cidade, da região, tá? Fica aqui o meu agradecimento a você, Leandro, em nome da tua equipe aqui. Sempre que quiserem, né, falar de diversos assuntos aí, eu também vou, às vezes, trazer algum assunto pra gente propor pra você aqui, né? A gente trazer informações. Tem muita coisa acontecendo com o Confresa que a gente não falou aqui sobre fiscalizações, a gente fez fiscalizações no município, né? Vem intensificando isso, pode ser dúvida geral da população que quer se regularizar e a gente pode tirar um momento para falar sobre isso aí. Sem dúvidas. Com certeza a oportunidade não vai faltar, né? Agradecer aos nossos patrocinadores, a RM Farma Popular, um abraço ao Ronaldo, a Josimeire, né, ao restaurante Fora da Estrada, a JK, Terraplanagem, locação de máquinas, a Invictus, né, Clube de Tiros, a Letal Armas, ao Prila, produção de vídeos e artes em geral, né, ao Arroz Fartura, a distribuidora Pit Stop, né, vende no atacado no varejo. Então essa galera que nos apoia aqui e tem dado essa força para que esse projeto continue. Obrigado a todos, né? Deus abençoe cada um. Mais sucesso, ano que vem, capitão. Isso aí. Olha capitão. aí, só evoluindo, tá vendo? Graças a Deus, né? Maestro Tenente, né? Opa! Amém. Então quase. Um abraço a todos, Obrigado. Deus abençoe cada um. Na próxima terça-feira teremos mais Papo de Patrulheiro aqui no canal Agência Notícia e na TV Centro-Norte. Por enquanto a gente vai ficando por aqui. Até a próxima.